Bom dia, tô aqui. Paz. Pensamento indo longe. Bom dia para todos. Hoje é quinta-feira, dia Princípio. 20. A Mari já chegou, ó. Tava lá com o dedinho de novo. Bom dia, irmã. Hoje é dia 20 de agosto de 2026, quinta-feira. Estamos gravando aqui em São Paulo. Eu sempre repito isso todo dia, porque às vezes tem gente que está entrando a primeira vez. Então, o grupo é de Deus. Está trazendo gente de todos os lugares, não só do Brasil. Vira e mexe, tem gente de fora. Então, a gente agradece, é tudo dele. Hoje aqui em São Paulo de novo, o papai deu uma soprada nas nuvens, que de madrugada tinha algumas nuvens, ventou bastante, mas estamos com o céu limpo e temperatura quente, né? Já estamos com mais de 20 graus, são 9h22, né? Dentro do calendário bíblico, onde nós seguimos a palavra, por orientação de Deus, nosso Pai, estamos no 6º mês de Elu, no 7º dia. Bom dia, Ariadne, paz. Bom dia, irmã. Nós fazemos a leitura diária de segunda a sexta-feira no nosso canal do Jardim de Oração, no YouTube, e distribuímos não só no nosso grupo, mas em todos os grupos e mídias sociais, nos nossos canais particulares também. E é a palavra de Deus, né? A fração diária, onde ele ensinou Moisés lá no deserto a relembrar tudo o que acontecia, né? Com o povo, tudo o que aconteceu com o povo, então relembrando, para que eles não se esquecessem de todos os feitos que aos olhos da carne seriam impossíveis, mas é o métier, o know-how do nosso Deus, é fazer o impossível. Para ele é uma coisa trivial, ele faz todo dia. Né? Débora, bom dia, Bom paz. dia, né? E o maná diário, que é o alimento espiritual, a gente lê dentro das frações diárias designadas na palavra. No momento estamos lendo o livro de Deuteronômio nesse período, né? Oi, Gabi, bom dia, Bom dia, Gabi. paz. Qual? Aqui, do capítulo 23, versículo 8, até o final do capítulo. Então, essa é a fração de hoje. Né? Oi, Eliane, Bom dia. Bom dia a todos que estão chegando. Como a gente sempre diz, obrigado por aqueles que estão seguindo no ao vivo, isso é sempre muito bom. Esperamos que vocês estejam sempre interagindo, né? Obrigada, Mari, por ter escrito aí. Obrigado. Eu vou fixar o seu... Isso. Ai, meu Deus, peraí. Tananã. Fixar o... Deixa eu aqui, fixar comentário. Isso. Ótimo. Obrigadão. Obrigado Oi, pela Sami, ajuda. bom dia, Bom dia. paz. Então é isso, o grupo é dele, nós fazemos parte das ovelhas dele, ele cuida das ovelhas pessoalmente, porque ele conhece pelo nome, a gente conhece a voz dele, mesmo que alguns ainda estejam num caminho de aprendizado de escutar a voz, não tem problema, tá? Ele cuida, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, porque ele está em nós. Por ele estar em nós, é que eu vou já pedir desculpa de antemão, porque desde ontem ele está aprontando tanto, que eu tô muito aérea, entendeu? Ele falou muito essa madrugada também. E, gente, assim, ele tem feito umas coisas tão malucas que a gente... Eu não tava entendendo nada. Oi, Anderson, bom dia, Bom paz. dia. Tava entendendo nada. Não é para entender. Mas, enfim, eu fui fazendo. Ele mandou fazer, a obediência tem que ser imediata, né?
A gente prega, a gente tem que fazer. Aí hoje ele deu assim um cisco de entendimento, sabe assim, puf, aí a cabeça explodiu, puf, meu Deus do céu. Isso nos dá mais força para continuar obedecendo, né? Oi, Isaac, bom dia, paz. É claro que nos dá mais força de entender, eu sou contigo, né? Não tenha medo. Você já passou da fase de ficar, será que foi Deus falando comigo? Acabou. Não dá mais tempo. Ele falou, passou a fase de testes. Agora na real. E não importa, e ele tem dado algumas instruções que para nossa carne é totalmente sem pé nem cabeça, que coisas que eu jamais faria, entendeu? Mas é de propósito. Coisas que a gente até pensa, mano, é o inimigo agindo desse jeito. Tipo, o senhor falou uma coisa ali, agora mudou. Né? Não tem padrão nenhum. Aí ele vira e fala, e eu não posso? E aí... Aí hoje ele deu esse... né? Eu e Melissa, bom dia, paz. Ele deu esse entendimento. E eu pensei, obrigada, meu Deus. Ele só falava assim, filhinha, conquistar por vir. Você não tem noção do que são ordens malucas, né? E que vocês sim estão muito preparados para obedecer de forma imediata, porque a vida de vocês e de muita gente depende disso, né? Quando a gente pensa que não somos só nós, né? É um trabalho dele em prol de vários. Acabou aquele negócio de ficar contestando, mas não tem propósito nenhum esse negócio, não faz sentido. E a gente não é para fazer sentido. A gente tem certeza que é ele, porque não tá acontecendo só com a gente. Tem gente aí na live que sabe do que eu tô falando, né? E tá tudo se cruzando e ele tem dado a paz no nosso coração, porque quando é o inimigo agindo, de fato, a nossa carne, sabe, ela borbulha, vem uma situação, por exemplo, de rejeição e você já fica assim, né, mostrando os dentes. Mas quando você escuta de Deus, não, eu estou no controle, sabe, você fica de boa, tranquilo, tá tudo bem, né? E aí as pessoas olham, como assim tá tudo bem? Olha o que tá acontecendo. Tá tudo bem. Eu vi uma mensagem no podcast de um pastor, né, como é que é a igreja dele? É que o irmão Thales falou lá da Pura Fé. Pura Fé. Né? E é muito legal, ele fala muito bem, né? Esqueci o nome dele, mas ele fala, um corte dizendo, você tá cansado? Tá cansado é porque você tá realizando o trabalho. Elias estava cansado depois de tudo aquilo que ele fez. O que nosso capitão falava? Quando tá com frio? Você tá vivo. Você tá vivo. A gente fazia treinamento no frio com garoto. Não tem nada a ver com inverno, né? Aqui, falei, a gente já tá com mais... E ele falava, dava para escutar, quando ele parava de falar e todo mundo ficava quieto, com o silêncio da madrugada, dava para escutar o bater os dentes de frio de alguns, né? E por mais que a gente tivesse paramentado completo, não tem como, aquele frio gelado cortando, né? No meio do mato? Tudo bem, a gente coloca a boina e tal, mas a orelha começava a doer de gelado, parecia que ia quebrar de frio. E ele falava, tipo o Capitão Nascimento, vocês assistiram? Né? Estratégia, ele falava devagarinho assim, né? Vocês estão com frio? Que bom. Que bom. Sinal que tá vivo. Sinal que você tá vivo ainda. Já que eu tô boiando. Acabei de escutar a mensagem da Mariana falando a mesma coisa, tô boiando. Que bom.
Aquele pastor, ele falou de Elias, né? Elias fez todo aquele negócio, desceu o fogo do céu, aí vem a água, vem o fogo e não sei o que e tal, e aí ele sai correndo. Ficou com medo, ele saiu correndo. Aí ele falou, na Bíblia está dizendo por onde ele passou. E aí eu fiz uma pesquisa para ver quanto tinha de um ponto ao outro da onde estava dizendo. E ele falou, ele correu mais de 400 quilômetros naquela época. Se esse cara estava cansado e correu isso tudo, imagina ele bom. Era Elias, né? Ou seja, Papai do Céu age na gente. Né? Beatriz, que bom te ver por aqui, querida. Bom dia. Rapaz, tem alguém que entrou aí como Somos Cordeirinhos. Eu não sei quem é. Cordeirinho. Se você puder colocar o nome, nos ajuda bastante. Então é isso, gente. A gente normalmente tem essa dissertação inicial da manhã e tudo mais, antes da palavra, para esperar todo mundo chegar, porque a gente tem um período que nós damos entre 9 e 9 e meia, que é o horário que a gente normalmente inicia, né, as lives. E vamos para a palavra? Bora! Deuteronômio, capítulo 23, vamos acabar com ele hoje. Ele falava aqui no versículo 8: a terceira geração dos filhos deles já terá o direito de fazer parte da Assembleia do Senhor. Terceira geração. Quando saírem para combater contra os seus inimigos, mantenham-se afastados de todas as coisas impuras. Todo aquele que ficar cerimonialmente impuro por ter tido poluição noturna, terá de sair e ficar fora do acampamento o dia inteiro. O que é poluição, gente? É um termo, ela vai procurar leve no Google, é um termo leve ou arcaico, antigo, para dizer que a pessoa teve relação. Será que é... Confirma. Não, amor, é quando é involuntário. Okay. Não é que teve relação com alguém, é tipo quando o homem voluntariamente, né? Quando acontece o ato de expelir a semente involuntariamente. Né? Involuntariamente por incentivo de sonho, de alguma coisa. E normalmente à noite, se você não pede a proteção, ou mesmo quando você pede a proteção divina para os seus pensamentos, essa madrugada o Pai me fez repetir da 1 às 2 horas da manhã uma frase, e eu falava, Pai, não faz eu esquecer, né? Ele falou, fala assim: o maior inimigo do homem é a sua carne. Deu para entender? O maior inimigo do homem é a sua carne. Homem, subentenda-se, língua portuguesa, ser humano. Ou seja, você veio da essência da terra, da carne. Tudo é vivo na matéria. Tudo é vivo na matéria. Mineral é parado. Não, ele é vivo. Você ferve ele, você vê que ele se divide, né? Tem as impurezas aonde bronze, ferro, alumínio e tal, tá tudo misturado com uma matéria mais primorosa. E só se divide com a forja, com o forno. Então, quando o Papai do Céu leva a gente para a fornalha, é porque, assim como ele diz na palavra lá do oleiro, o vaso não saiu corretamente porque ele foi deformado na sua forma. E para o Pai poder derramar tudo aquilo que ele tem naquilo que saiu numa forma deformada, ele tem que refazer. E para refazer, ele tem que derreter e colocar de novo na forma correta. Esse é o processo que eventualmente a gente passa todo ano nesse período onde nós estamos em arrependimento, onde ele lembra a gente de coisas que a gente fez. Mas o Senhor já não perdoou? Já está perdoado.
mas você está remoendo dentro de você. Então vamos chacoalhar esse vaso, onde a sujeira está lá decantada, e você fala, deixa isso aí quietinho, eu não quero mexer nisso. Não, tem que mexer. Ele colocou a gente no liquidificador. Essa madrugada foi. Cara, bom dia, bom paz, dia. querida. E aí ele vai lembrando e fala, eu já te perdoei, mas você está remoendo. Não segura essa brasa na sua mão que vai te queimar. E o inimigo vai usar contra você no tribunal logo ali na frente. E você vai ficar mais um ano se debatendo nisso, sem receber tudo aquilo que eu já te dei, já está liberado. Então, cuidado quando ele pede algumas coisas sem sentido, porque ele fala, eu lembro daquilo que você deixou para trás, é o seu rabo solto ou rabo preso, depende de onde você está e tal, ou seja, aquilo que você deixou para trás e fala, não quero mexer mais nisso, não. Ele falou, tem que mexer. Tem que mexer. Por quê? Vai atrapalhar na frente. E aí quando eu der uma ordem para você e você virar e contestar, mas não tem sentido, o inimigo vem e... mas tem uma coisa que é importantíssima nessa passagem que não dá para deixar passar, né? Que é o seguinte: se um homem, quando tem a poluição noturna, ou seja, ele expeliu a semente de forma involuntária, por estar dormindo, tá? E ele é considerado impuro, e ele fica fora do acampamento o dia inteiro e não pode ir para a guerra, tá? Imagine quando ele faz isso de forma proposital e intencional, né? Para o Senhor isso é muito grave, porque a semente de vida não deve ser desperdiçada, ela sempre deve cair em solo fértil, entendeu? Solo fértil, de novo. O que é o solo fértil? Nós viemos da terra, como está na palavra. Solo fértil, aquele que fertiliza. Quem é o solo fértil? É a mulher, é o útero da mulher. Então não é a mulher inteira, tá? Não é nenhuma outra parte da mulher. É o útero dela, onde essa semente pode frutificar e gerar uma vida, tá? Quando eu impeço, enfim, quando eu desperdiço, eu estou indo contra o que Deus quer. Mas eu não consigo ter o controle porque eu estou dormindo. Sim. Então não dê brecha. Tem um outro entendimento também. Então não dê brecha e sempre peça proteção antes de dormir aos seus sonhos, né? Ao seu sono, para que o Senhor te proteja de espíritos que tem até nome, incubus e sucumbus. Deem uma pesquisada depois sobre isso, tá? Pra gente não ficar se aprofundando muito só aqui. Que hoje tem conversa hoje. Bom, como não há sanitários no acampamento, quando tiver necessidade, o homem sairá do acampamento para uma parte do terreno reservado para isso. Ele levará uma pá que faz parte do equipamento de cada soldado, abrirá um buraco no chão e depois de fazer as suas necessidades, cobrirá as fezes. Pois o Senhor, o seu Deus, anda no meio do acampamento para dar livramento. Impecável, porque Deus anda ali. Olha o trabalho de ensinar a higiene pessoal. Exatamente. Se um escravo fugitivo procurar abrigo entre vocês, não façam com que ele seja devolvido ao seu dono. Deixem que ele viva em liberdade no meio de vocês, pelo tempo que desejar na cidade que escolher. Não o oprimam. Não será permitido a nenhum israelita, homem ou mulher, se entregar à prostituição no templo. Ninguém deverá apresentar ofertas ao Senhor, o seu Deus, provenientes dos lucros ganhos de uma prostituta ou de um prostituto, com o fim de pagar algum voto ou promessa. Cuidado de onde vem seu dinheiro. As pessoas que vivem assim são repugnantes aos olhos do Senhor, o seu Deus. Subentenda-se, prostituição não é só entrega de carne. Tá? Ali ele está dizendo algo muito pesado, que ao longo do tempo, quando você se prostitui, você está aceitando entregar
o que é errado em troca de dinheiro. Nunca troque o que é certo pelo errado só porque dizem que, tudo bem, eu tenho necessidade. Tem necessidade e recorra a Ele. Ele é o dono de tudo. E não ao inimigo que vai te abrir portas que vão te sujar e estragar o seu caráter. Não cobrem juros de um irmão israelita sobre empréstimo feito a ele, nem de dinheiro, nem de alimento ou qualquer outra coisa que se empresta a juros. Vocês poderão cobrar juros de um estrangeiro, mas nunca de um irmão, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todos os seus empreendimentos na terra em que estão entrando para tomar posse. Teve um ponto que ele virou para nós e falou: o que eu dou para vocês, vocês dão para os outros, não emprestem. Mas isso é uma ordenança para nós, né? Tá para cada um, né? Então, busque o entendimento que ele tem para cada um. Se você fizer algum voto ou promessa ao Senhor, o seu Deus, cumpra sem demora. Nem falar nada. O Senhor, o seu Deus, certamente exigirá prestação de contas. Se você não cumprir o que prometeu, estará cometendo pecado. Mas se você não fizer um voto ou promessa, não peca por isso. Uma vez que tenha feito o voto, trate de cumprir tudo o que prometeu, com todo cuidado. Quando vocês passarem pela plantação de uvas de outra pessoa, poderão comer quantas uvas desejarem, até ficarem satisfeitos, mas não levem uvas em uma cesta. Pode pegar o que está ali no pé. Para consumo próprio. Mas não, né? Quando entrarem na plantação de trigo do seu próximo, apanhem quantas espigas puderem com as suas mãos. Mas não usem foice na plantação do seu próximo. Ou seja, não abusa. Né? Não abusa da bondade. Exato. Porque, de fato, quem faz frutificar tudo... Voltou. Dentro da palavra se o irmão, você pedir e ele disser, pegue o quanto você quiser ou o quanto você conseguir... Vamos passear um pouco pelo jardim, né? Para quem ainda não viu, ó como tá. Cheio de flores. Nós vamos como o Papai do Céu fala, nós vamos para a tenda, que é o quarto, que fica mais protegido. Está sob a proteção total do papai. Só não mostra bagunça. Acende a luz. Arrumou? Bom, deixa eu segurar pra você abrir a palavra. Tá. Oi, gente, desculpa o transtorno, tá? Mas... É tudo ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Mas assim, tava muito barulho lá fora, né? E eu sentindo que... E vendo, né? Que a opressão tava ali. Pedi oração pra vocês, mas aí a ordenança do Senhor veio muito clara. Vai pra dentro da tenda, porque ali não vai ter problema. Então, estamos aqui. O Ralph tá agora abrindo uma palavra, tá? Pedindo para que o Senhor coloque as mãos nas mãos dele. E a gente já vai declarar a palavra aqui para ativar para todos. Amém. Opa. Capítulo 15.
A palavra está em 2 Samuel, tá? Capítulo 15, que diz assim: Então Absalão adquiriu uma linda carruagem de guerra, cavalos e 50 homens que corressem à sua frente. Absalão, o filho de Davi, que estava passando a perna nele pelas costas. Deixa eu só dar um contexto. Isso. O que acontece? Davi entrou em adultério com Batseba, tá? E na ocasião, um profeta foi lá conversar com ele, de que, ó, você fez besteira, você tá achando que você tá conseguindo esconder de Deus, mas não é assim não. Aí Davi caiu em si e ficou transtornado, pedindo perdão a Deus, né? Falando, olha, o senhor pode me tirar até o trono, mas não me tira a sua presença, né? E ele fez certo. Então o senhor falou, ok, você está perdoado, eu não vou te matar. Eu não vou te tirar a vida eterna, vamos dizer assim. Ocorre que eu não vou tirar as consequências do que você fez. Uhum. E uma das consequências que o senhor pediu pro profeta profetizar naquela época foi que o filho dele, né, iria expor, né, iria persegui-lo, né, inclusive iria se envolver com as concubinas dele de forma pública. Ou seja, o senhor falou, isso que você fez escondido, achando que eu não estava vendo, tá? Com você vai acontecer, assim, muito multiplicado e em público. E o que Deus fala, né? Até que sim, Absalão persegue o próprio pai e vamos lá, desenrolar da história aqui. Então, aqui no capítulo 15, ele diz, então Absalão adquiriu uma linda carruagem de guerra, cavalos e 50 homens que corressem à sua frente. Ele se levantava bem cedinho e ia para o portão da cidade. Então, o que acontece? Aqui, Absalão ainda estava se fingindo de bom moço, sabe? Tá querendo ganhar a confiança do povo. Porque o que acontece? Absalão mata o próprio irmão, né? Tem uma história assim. E aí Davi acaba perdoando Absalão, permite que ele se aproxime novamente. Olha como a gente tem que tomar cuidado com determinadas aproximações, né? Porque uma coisa é perdoar. Outra coisa é, se Deus não mandou, não né? Cuidado com determinadas aproximações. Mas até isso pode ter sido Deus mandando, porque ele falou que ia acontecer. Sim. Né? Nada tá fora do controle dele. Exatamente. A Larissa colocou aqui para nossa 2 Samuel 15, eu vou fixar também para o pessoal poder chegar e ver. Obrigada, Larissa. E aí o que acontece? Ele queria tomar o reino do pai, entendeu? A todo custo. O que ele começou a fazer? Olha só. Então ele levantava bem cedinho e ia para o portão da cidade. Lá passava o dia esperando aqueles que vinham à procura do rei para julgar algum problema. E ele atendia todos e perguntava de qual cidade vinha. A pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel. E Absalão dizia a cada uma, eu vejo que você está com razão neste ponto. Olha só. Falando o que a pessoa queria escutar. Exatamente. Sabe? Exatamente. Então assim, se o Senhor deixa você chegar perto de uma serpente, como Paulo, é porque ele vai te defender da mordida. Uhum. E Paulo foi mordido e não aconteceu nada com ele. Mas se não foi ele que deixou você se aproximar, cuidado, porque ela vai morder. É instinto da serpente. Então, e ela vai falar o que você quer escutar. Vai falar que você tá certo. O ser humano, a carne, ama estar certa. Qual que é a frase? Estar com a razão. Qual que é a frase que ele me deu e fez eu repetir por quase uma hora que eu falei aqui? O maior inimigo do homem é a sua carne. Né?
E aí ele fala, eu vejo que você está com a razão nesse ponto. Que pena que o rei não tenha um assistente para ouvir os seus problemas. Ele está na porta da cidade. Então, de forma muito suave, ele fala que o rei está errado. Não deixou nem entrar na cidade, nem chegar perto do rei, ele já está passando na frente. E outra, ele está fazendo isso longe das vistas do rei. Sim. Entendeu? E esse é o maior mal. É quando... Porque aquele mal que é declarado, que faz na tua cara, você ainda consegue se defender. Agora, quando tudo acontece pelas suas costas, de forma, sabe, suave, sorrateira, sutil, sorrateira, só quando você tem realmente conexão com o Senhor, para ele te contar, para ele deixar chegar em você e você ficar esperto. E ele fala. Tá lá no Salmo 91, de novo, a gente sempre repete. Quem está no esconderijo do Altíssimo... Não, quando o inimigo monta a armadilha, mas o pássaro vê, não faz sentido nenhum. Ou seja, ele alerta os dele que, estão montando uma armadilha. Se prepara. E normalmente ele fala abertamente, porque ele não é o pai da mentira. Quem é o pai da mentira é o outro. Assim, não sei, quando alguém... Bom, deixa pra lá que ele deixa eu segurando minha língua aqui. Então é isso, é pena que o rei não tenha um assistente para ouvir os seus problemas, como quem diz, né? E Absalão acrescentava, gostaria de ser o juiz desta terra. Então, quem tivesse um caso para resolver, viria a mim, e eu faria justiça. Só que o tempo de juízo já tinha acabado, né? Não, ele queria realmente tá no lugar do pai, né? Faz parte. A carne sempre quer um lugar que não é dela. Entendeu? Faz parte. Bom, tem. Não, que é o meu entendimento aqui é espiritual. Leva para o lado espiritual. O tempo de juízes, onde cada um fazia o que queria, Entendi. Acabou com Samuel. Porque Samuel olhou para Deus e fala, Senhor, eles estão pedindo um rei. E isso já tinha sido profetizado lá atrás, em Josué. Né? E aí ele fala, eles não estão renegando você, Samuel. Eles estão renegando a mim. Dê a eles o rei que eles querem. Eu vou te indicar. E indicou Saul. E aí depois vem Davi, porque Saul ficou com mais medo dos homens, de novo, do que de Deus. Aí ele fala, e quando alguém se curvava diante dele em sinal de respeito, Absalão estendia sua mão e abraçava e o beijava, como se fosse o rei. Não, eu tô lembrando da época das eleições que tá chegando, que a gente vê esses... segurar a língua também... Sair, comer pastel com todo mundo, né? Meu pai. Não, até o filho do próprio rei, que tá no mesmo caminho. Vamos lá. Dessa maneira, Absalão ia conquistando o coração de todo o povo de Israel, que vinha ao rei pedindo por justiça. É óbvio aqui que o povo que estava se deixando levar por Absalão nunca foi fiel a Davi, na verdade, né? Passados 4 anos, Absalão disse ao rei, deixe-me ir a Hebrom para oferecer sacrifícios ao Senhor, pois eu quero cumprir um voto. Então, passou 4 anos. 4 anos. Quando o seu servo estava em Jesur, na Síria, o Senhor pediu para corrigir. Na verdade, o povo aqui que estava indo no embalo de Absalão nunca foi fiel ao próprio Deus. Não é a Davi que a gente deve fidelidade. Eles estavam querendo se satisfazer à vontade deles. Exato. Então, quando o seu servo estava em Jesur, na Síria, fez esse voto. Se o Senhor me fizer voltar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Tá bem, respondeu o rei. Vá em paz. Assim Absalão foi a Hebrom. Mas enquanto estava lá, Absalão mandou secretamente mensageiros por toda a terra de Israel, dizendo, secretamente, quando ouvirem... Então assim,
o senhor faz um filho dele agir secretamente? Sim. Vocês lembram da palavra que ele nos deu 3 vezes sobre Atalia? Que o sacerdote secretamente protegeu o rei que deveria ser coroado contra a própria avó que matou todos os irmãos dele. E na verdade ela é que estava traindo o Senhor. Sim, o Senhor. Mas então, quando o Senhor te dá estratégia para agir de forma secreta é uma coisa. Tem autorização Agora, dele. quando pela tua carne você está agindo de forma secreta, é outra. Então, quando ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão está sendo coroado rei em Hebrom. Absalão levou consigo 200 homens de Jerusalém como seus convidados. Eles tinham sido convidados, mas não suspeitavam dos planos de Salomão. Olha só, que coisa, não? Salomão. De Absalão, desculpa. Então, o Absalão convida um monte de gente para ir para um canto, para Hebrom, né? Achando, e as pessoas que estão seguindo Absalão estão achando que estão seguindo ali a ordem do rei. É um príncipe. Porque o rei deixou ele ir para lá. Mas, e se essas pessoas tivessem intimidade com o Senhor? Será que o Senhor não iria avisar que não é para ir no embalo dele, não? É uma armadilha. É uma armadilha. Será? E aí, olha só, ele pediu para eu ler de novo aqui. Eles tinham sido... Absalão levou consigo 200 homens de Jerusalém como seus convidados. Eles tinham sido convidados, mas não suspeitavam dos planos de Absalão. Então, até aqui, eles não suspeitavam. A partir do momento que é dada uma palavra que acabou com a suspeita, então não tem mais desculpa. Não é, Ralf? Sim. Então, enquanto a gente está na ignorância, é uma coisa. Mas quando a gente recebe uma palavra, aí... Enquanto ele oferecia sacrifícios, Absalão mandou chamar Aitofel, o conselheiro de Davi, que morava na cidade de Giló. Aitofel se colocou ao lado de Absalão e com ele muitos outros. Assim a conspiração foi ficando cada vez mais forte. Então Aitofel, que era um conselheiro de Davi, foi de forma consciente. Entendeu? Nesse meio tempo, um mensageiro chegou a Jerusalém e contou ao rei que todo o povo de Israel estava se unindo a Absalão em conspiração contra o rei. Então, porque... Quem é fiel, é fiel. Se alguém acha que as coisas não chegam no rei, né, é muita inocência. Então, temos de fugir daqui, antes que seja tarde, disse Davi aos seus oficiais. Se conseguirmos sair da cidade antes que Absalão chegue, conseguiremos salvar a nós e o povo da cidade, senão ele vai atacar a cidade. Seus servos estão ao seu lado, rei, nosso senhor. Responderam seus auxiliares de confiança. Faça o que achar melhor. Então o rei saiu com toda a sua família. Somente 10 de suas concubinas ficaram no palácio para o conservar em ordem. Lembra do que eu falei do que ia acontecer lá na frente com essas concubinas, né? Davi saiu com todo o povo e fez uma parada ao lado da cidade para deixar que os soldados passassem a fim de tomarem a dianteira. Todos os queretitas e peletitas e os 600 homens que vieram de Gate passaram à frente dele. O rei, então, se voltou para Itai, o comandante dos 600 homens de Gate, e disse: Itai, o que você está fazendo aqui? Volte com seus homens para Jerusalém, para o seu novo rei. Você é estrangeiro em Israel, um exilado de sua terra. Faz pouco tempo que você chegou. Como eu poderia obrigá-lo a acompanhar-me? Volte com seus soldados, que o Senhor seja misericordioso e bondoso com você. Itai respondeu: Eu prometo pelo nome do Senhor e pela sua vida, que onde o rei, o meu senhor, for, lá estará o seu servo. Não importa o que possa acontecer, estarei ao seu lado, seja para viver ou para morrer. Então Davi respondeu a Itai: Muito bem, então vamos. E então gente de fora estaria apoiando o rei. Lembra do livro de Ruth que eu citei? Ela fez a escolha de renegar o passado e escolher seguir
aquele caminho que ela estava indo junto com a sua sogra, né? E dizendo: a sua terra é a minha terra agora, o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus, eu quero aprender, e aonde a senhora for enterrada, eu vou ser enterrada. E Itai, o Geteu, e seus 600 homens com suas famílias acompanharam Davi. Havia grande tristeza e choro por onde eles passavam. Atravessaram o vale do Cedron e continuaram seguindo em direção ao deserto. Abiatar, Zadok e os levitas que carregavam a arca da aliança de Deus também estavam lá. Então aqui a arca ela realmente representava a presença do Senhor, que estava com Davi. Eles colocaram a arca ao lado do caminho por onde passavam Davi e seus homens. A arca ficou ali até que todos passassem. Então Davi instruiu Zadok: leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se for da vontade de Deus, ele me fará voltar à cidade para ver a arca e a sua habitação de novo. Se ele não se agradar de mim, seja feito comigo conforme a sua vontade. Então aqui, vontade de Deus. Ele faz um ato profético de que sim, ele voltaria para a cidade que era dele, entendeu? Que o Senhor deu para ele governar. E a arca teria que ficar no local, na terra e no local onde foi consagrada, e não ficar perambulando para lá e para cá em qualquer lugar, em qualquer terra, né? Até porque o Davi era um profeta, ele tinha o Espírito Santo, ele não precisava necessariamente da arca, né? Então o rei disse a Zadok: escute, este é o meu plano. Volte em silêncio à cidade com seu filho Aimaas e Jonatas, filho de Abiatar. Eu ficarei esperando notícias suas pelos desfiladeiros do deserto. Quero saber dos acontecimentos em Jerusalém antes que eu desapareça no deserto. Assim, Zadok e Abiatar transportaram a arca de Deus de volta para Jerusalém e lá ficaram. Davi seguiu o caminho em direção ao Monte das Oliveiras, chorando enquanto caminhava, com a cabeça coberta e os pés descalços em sinal de tristeza. E os que acompanhavam também tinham as cabeças cobertas, chorando enquanto subiam a montanha. É engraçado, né? Eles estavam no Monte das Oliveiras chorando. O que aconteceu algum tempo depois lá com Jesus? Quando alguém contou a Davi que Aitofel, um dos seus conselheiros, estava com Absalão, cooperando com ele na conspiração contra o rei, Davi orou a Deus. Eu faço da oração de Davi a minha oração. Ó Senhor, confunda os conselhos que Aitofel vai dar a Absalão. Quando chegaram ao alto do Monte das Oliveiras, no lugar onde o povo costumava adorar a Deus, Davi se encontrou com Usai, o arquita, que esperava por ele. Usai estava com as roupas rasgadas e a cabeça coberta com terra, pois era grande o seu estado de aflição e desespero. Mas Davi lhe disse: Usai, não adianta você vir comigo. Você me será mais útil se voltar para Jerusalém. Procure Absalão e diga a ele: aqui estou. Serei o seu conselheiro como fui para o seu pai. Assim você poderá frustrar os conselhos de Aitofel. Os sacerdotes Zadok e Abiatar estarão lá com você. Eles estão me apoiando. E você deve contar aos dois todos os planos de Absalão contra mim. Então eles mandarão seus filhos Aimaas e Jonatas até onde estou para me darem notícias de tudo o que está acontecendo. Assim, Usai, o amigo de Davi, voltou à cidade de Jerusalém bem na hora em que Absalão estava entrando na cidade. Estratégia. Então, o que o pai está querendo dizer neste momento? Trazendo para a atualidade que muito está sendo tramado, mas que tudo isso vai ser frustrado, porque independente da estratégia, ele vai à frente. Ele sabe de tudo,
ele conhece todos os pontos fracos do inimigo, apesar do inimigo saber os pontos fracos dos seres humanos. E é exatamente esse o ponto que nós estamos em Elu. Fortalecer os muros, fechar as brechas. Foi o que ele deu de alerta nessa madrugada para mim. O maior inimigo do homem é a sua carne. Então, sobreponha a sua carne ao que manda o Espírito de Deus dentro de cada um. Mesmo que você não entenda a estratégia que ele está tendo, é para a salvação de todos. Ele pediu, desculpa. Tá? Ele pediu para eu ler uma palavra que ele escreveu aqui, sabe? Eu já mostrei, né, que na minha Bíblia ele pede para eu escrever tudo aqui assim, ó, tá vendo? Então, tem uma mensagem do dia 30 de dezembro de 2022, que ele fala assim: há feridas que, quando não curadas, tornam-se criadouros de demônios dentro das pessoas. E, em momento oportuno, surgem como ameaça. Assim foi com o filho de Davi, o Absalão, traidor do próprio pai. Assim foi com Judas, escolhido entre os 12, e não poderia ser diferente desta vez. Ele já estava profetizando aqui. Porém, a ameaça não é fato. É apenas um alerta. Parte de frutos plantados no passado como avisos para não pecar mais da mesma forma. Há muita história para desenrolar ainda. E no tempo que ainda possuem por aqui, devem tomar isso como lição. Pois também há feridas mal curadas entre os seus. E quando vocês acharem que o pior ataque virá de fora, serão alertados para o contrário. Estarão a salvo. Mas é claro que o sofrimento é inevitável. Em todo caso, preservem-se com tudo o que falam. Vocês estão dando nomes. Eu não dei. Não. Cuidado. Tudo está encoberto. Não amoleça, Lígia. Então o recado serve para todos. Eu não tinha como escrever tudo isso agora de uma hora para outra, tá, meu povo? Então, ele em 2022 já sabia o que a gente estava passando agora. É. Porque ele sabe de tudo. Exatamente nessa palavra aqui. Né? Então o que acontece? Alerta para cada um. Se você não está entendendo nada que está acontecendo, mas está chegando instruções, ele está orientando para a gente ser salvo de armadilhas que foram montadas e plantadas há muito, e muitas vezes por quem está do nosso lado. Quem que estava passando a perna em Davi? O seu filho mais velho, o primogênito. O que pode acontecer com nós, pobres mortais, que não somos reis, não temos posição de liderança? A única coisa que nós temos para nos garantir é Deus, por intermédio de Jesus. E Ele está alertando. Os tempos são maus. Mas isso aqui é no micro e no macro, tá? É, exato. Isso está acontecendo em círculos de famílias, de amigos, da igreja, está acontecendo em empresas, está acontecendo na nação, em outras nações. Mundo. É assim, ó, tá reverberando, mas o princípio é o mesmo. Confiem somente em Deus. Só isso. É. Então é uma palavra de alerta, porque apesar dos tempos serem maus do lado de fora, para quem está do lado de dentro, com ele, sendo cuidado integralmente por ele, aceitando tudo o que ele diz, mesmo sem entender e só obedecendo, ele vai derramar
coisas inexplicáveis que muitos vão olhar e falar, é impossível logo esta pessoa, aquele que eu lembro porque, veio agora uma lembrança dele. Muitos vão dizer, eu conheço esta pessoa, esse aqui fez isso e aquilo, e ele vai dizer, estão olhando para aquela carne que eu já perdoei, que eu já troquei, que eu já joguei na fornalha, derreti e coloquei na forma nova. Tirei do forno e deixei esfriar. O tempo certo, preparação, para mim poder derramar e o vaso não rachar. De novo, como estava rachado lá atrás. Quando ele dá uma promessa, a gente tem que olhar a promessa, mas não esquecer que tem um caminho para chegar nessa promessa. E este caminho, muitas vezes, aqueles que andam do lado falam, pô, eu quero aquilo lá também. Muitos querem participar do resultado. Aquele está tendo resultado, aquele tem um monte de gente seguindo, olha quantos seguidores, imagina... Ele não sabe, mas ele fala, imagina o quanto ele está ganhando. Doce ilusão, porque aquele que é de Deus não pede nada. Deus vira para quem está em volta e toca e fala, sirva, faça isso, faça aquilo. E nós... obedientemente agradecemos, recebemos e levantamos as ofertas que são dadas, não só nós, mas todos aqueles que cuidam do sacerdócio, mundo afora. A obrigação é levantar essas ofertas como perfume, como aroma agradável a Deus, pela obediência daquele servo, em servir aqueles que trabalham para Deus, assim como cada um. Porque não é porque é um sacerdote, é um mestre, é um discípulo, é um evangelista e tal, todos estão servindo a ele, cada um na sua função. Os profetas, sim, tem profetas hoje, muitos. Apesar de muita gente aí em determinadas doutrinas que negam isso, tem muita gente que nega falar em línguas, mas está escrito. Então tem muita coisa que a gente precisa evoluir dentro do entendimento que Deus nos dá, Ele nos dá. E sair um pouco do engessado que foi colocado em cada local, porque ele está dizendo, ei, voltem para mim, voltem para a igreja que eu plantei aí, porque Jesus não veio criar nada, ele só veio trazer a palavra que o Pai pediu desde lá de trás e cumprir, né? E cumprir. E dizer, olha, se antes vocês tinham que ser lembrados por ler, por alguém falar de pai para filho, de geração após geração, e era esquecido, Jesus subiu a régua, ele falou, agora eu vou deixar gravado na mente e no coração. Aquilo que vocês faziam em atos impuros, agora o que você pensa já te incrimina, porque é o que você tem no coração e não o que você vai fazer que te pune. Então, quando você pensa em algo, já volta atrás e fala, perdão, Pai. Se eu pensei em, puxa, eu queria que acontecesse tal coisa, porque é injusto isso e não sei o que, quem sabe de justiça mais que ele? A nossa carne é lógico que vai ficar ali remoendo e falando, pô, que coisa, né? Por que acontece isso comigo, que estou andando no caminho e tal? Por que acontece com tal irmão? Por que acontece? Só ele sabe. Seja feita a tua vontade. Sempre. É isso que a gente tem que
prestar atenção. Pedi pra ensinar. Né? Então, a palavra de hoje é essa. A gente tem que refletir nisso, porque tem muita coisa para acontecer. Nós estamos em momentos muito bons para quem está obedecendo. Porque, como está escrito, ele já relembrou, nada vai ficar escondido debaixo do tapete. Ele vai levantar esse tapete e chacoalhar, né? E aquela poeira toda que estava parada, né? Que nem aquele vaso que eu falei que deixa lá aquela sujeirinha lá embaixo, ó, a água tá toda limpa aqui em cima, ele vai pegar o vaso e chacoalhar e vai sujar tudo, porque uma impureza que está ali embaixo escondida pode estragar todo o resto de coisas boas que foram feitas. Só a água pura e limpa, a água da vida, aquela que sai debaixo do trono, é que purifica, né? Então é isso, gente. Que mais? Só? Não, ele não deixa eu falar mais nada. Ah, que bom. Que bom não, que bom que ela... Que bom que ele falou que tá tudo ok. Vamos explicar, né? Se entregou. Não, ele falou comigo, ó, que bom que... Fica com Deus, gente. Fiquem com Deus e um bom dia abençoado por Ele.